Olá, bom dia. Está no ar o Altiora News nesta sexta-feira, 27 de fevereiro. E você vai ver. Câmara de Bragança mantém o número de vereadores para a próxima legislatura. Projeto que previa a redução para 11 vereadores é rejeitado. Casos de dengue têm aumentado por todas as regiões. Nesta edição do jornal, veja uma entrevista com o Dr. Mendes, médico infectologista, sobre o tema. Hospital Universitário São Francisco inaugura no final de semana nova UTI. E o Atibaia embala na Série A3 do Campeonato Paulista ao vencer o Tupã e assumir a vice-liderança. Não saia daí, o Altiora News volta já. A Câmara de Bragança Paulista manteve o número de vereadores para a próxima legislatura. O projeto que previa a redução de 19 para 11 vereadores foi rejeitado. Na sessão de terça-feira, o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal, que definiria a mudança na composição da Câmara para a próxima legislatura, foi rejeitado com 10 votos contra e 8 a favor. O projeto de autoria do vereador Miguel Lopes possuía ainda a emenda que poderia alterar a composição de 19 para 15 vereadores. A emenda também foi rejeitada com o mesmo placar e a casa continuará com 19 vereadores. Também foram votadas 2 moções e ambas foram aprovadas por unanimidade. A que requer estudos visando a instalação de um centro de atendimento a mulheres em situação de violência doméstica familiar e a que solicita estudos visando a implantação do projeto Justiça Restaurativa nas escolas municipais. Na tribuna livre, o primeiro a falar foi o padre José Roberto Cavassa, da paróquia Coração Imaculado de Maria, que apresentou a campanha da Fraternidade de 2015 e explicou que o tema deste ano é Fraternidade, Igreja e Sociedade e o lema é Eu vim para servir. Em seguida, falou o diretor-presidente da Associação Brasileira de Beneficência Comunitária, a BBC, Edson Dias Júnior, que apresentou o trabalho desenvolvido pela entidade no primeiro ano de contrato com o município. A entidade faz a gestão da saúde de Bragança juntamente com a secretaria local. A próxima sessão será realizada na terça-feira, às 4 da tarde. No programa Atualidades, apresentado pelo Dr. João Soares, o médico infectologista Dr. Mendes falou sobre os motivos que fazem com que a dengue seja um problema de saúde pública. Um conjunto, né? A dengue é a mais intensa epidemia no mundo. Em média, 50 milhões de casos de dengue por ano são notificados à OMS, a Organização Mundial de Saúde. O Brasil no meio dessa epidemia. É uma epidemia intensa que se repete a cada verão. Quais são as razões para isso? Existem várias. São condições ambientais. E aqui o ambiente, não apenas a relação física do ambiente, a gente olhando, contemplando o ambiente, mas tudo que se interage com ele, tudo que se faz dele. O Brasil optou por um estilo de desenvolvimento centrado em grandes conglomerados urbanos. Sim, verdade. Né? Sem infraestrutura adequada. Correto. E o preço a pagar é isso mesmo. Num país tropical, de clima tropical e subtropical, sim, com grande quantidade de chuvas por ano, enchentes que se repetem, entremeados com secas, né? E isso causa todo o ambiente propício a que a ecologia seja favorável ao desenvolvimento do mosquito transmissor e, portanto, a dengue presente. Desde a introdução da dengue nos anos recentes da década de 80 para cá, o Brasil vem sofrendo repetidas epidemias e elas se concentram em áreas urbanas. Por que razão? Porque o mosquito se adapta ao domicílio urbano e periurbano e nas condições das cidades brasileiras e nas condições de pobreza e de má qualidade de vida ainda persistentes da sociedade brasileira, os danos estruturais antigos e presentes nos dias de hoje permitem com que a dengue se
se expanda, em cada verão ocorram epidemias de dengue. Agora, e a reintrodução sucessiva de novos sorótipos, né? Sim, Isso verdade. tem causado um impacto maior ainda. E explicou o que é a doença. Não tem cura, é uma doença viral aguda, não tem tratamento específico e não tem vacina ainda. E talvez a vacina demore ainda algum tempo, porque as pesquisas com vacina, embora estejam em desenvolvimento, não se sabe exatamente qual é o impacto de cobertura vacinal, de soroconversão que a população vai ter. E há outros problemas relacionados aos diferentes 4 sorotipos de vírus da dengue prevalentes. Agora, recentemente foi descoberto um 5º sorotipo. Olha aí. Né? Então, isso tudo causa um impacto muito grande para que se pense de imediato na ação de uma vacina que tenha, primeiro, uma cobertura ampla, verdade. Né? E provavelmente serão vacinados indivíduos que já tiveram infecção anterior. Sim, claro. E qual é o impacto que isso vai causar do ponto de vista de resposta imunológica. Então tudo isso está nascendo. Hoje, na região sudeste, aqui no estado de São Paulo, na nossa região aqui, na região de Campinas e Bragantina, é uma epidemia de dengue mesmo. Em Campinas está por volta de 25 mil casos, se não me engano. Então, as medidas de prevenção, as medidas de combate ao mosquito, aos criadouros, têm que continuar. Intensificar. Tem que ser feitas, mas o problema agora é de outra ordem. A epidemia está presente, a viremia está correndo, o mosquito está a voar. E o que fazer? O Dr. Mendes também deu algumas dicas de como se prevenir. Cuidar da casa, cuidar do seu ambiente e aplicar o princípio da solidariedade, instar o seu vizinho, o seu amigo, aquele que mora na sua rua a fazer o mesmo. Não deixar criadouros potenciais do mosquito, abrir a casa para os agentes de saneamento, os agentes da dengue, para que eles façam o trabalho, permitir que a vistoria sanitária seja feita, porque ela é protetora, ela é benéfica, claro, ela é necessária, e não impedir que isso aconteça. É inaceitável que se tenha de recorrer ao judiciário para permitir a ação de vigilância, a ação sanitária. Isso não pode. Isso eu acho que é um componente que a sociedade tem que entender. Sim. A educação em saúde é necessaríssima, né? Para todas as doenças, e notadamente para doenças como o dengue. Então, assim, isso tem de ser feito. Agora, esse esforço é necessário e vai contribuir e pode ser feito. O mosquito se desenvolve, hoje se sabe, em qualquer superfície. Por exemplo, um copinho descartável jogado, uma tampa de refrigerante virada para cima com várias gotas d'água é suficiente para que o mosquito da dengue prolifere. Já se tem quando se deixa uma água num determinado recipiente, no ambiente, daí a 2 horas, 4 horas já se vê lá a evolução do mosquito, ovo e larva crescendo, mostrando assim a intensidade. O Anopheles, ele se adapta ao ambiente. Então o que ele fez? Ele acelerou o processo de reprodução dele, além da resistência a determinados inseticidas, né? A determinados agentes saneantes. Então, esse é um dado. O outro é assim, tudo isso tem um limite, né? Um limite. O limite qual é? É o limite que a intervenção ambiental e de melhoria da qualidade de vida e da saúde ambiental tenha um outro trato, uma outra prioridade. E citou qual é o maior perigo. É uma doença aguda, febril, limitada. Ela dura 7 dias. 7 dias. A imensa maioria dos indivíduos que adquirem dengue, se infectam pelo vírus do dengue, não adoecem, ou tem uma doença muito curta que lhe imputa a um resfriado, a uma gripe, a qualquer outra coisa. Né? Uma pequena parte que vai desenvolver o dengue sintomático. Sim. Esse indivíduo com suspeita de dengue, febre, durante 7 dias, febre, dor de cabeça, dor no corpo intensa, a dengue é uma palavra que quer dizer febre quebra-ossos. Quebra-ossos. Quer dizer, porque a dor a mialgia, a artralgia são brutais, né? Derrubam, dá aquela astenia, aquela moleza infernal. A dor de cabeça é forte. Dor de cabeça intensa, também. pode ser retroorbitária, pode ser holocraniana, quer dizer, todo o crânio.
a dor intensa, eventualmente diarreia e tal. Isso dura 3 dias. Depois ter um período de acalmia. É nesse momento que os sinais de alerta do dengue aparecem. Dor abdominal aguda, queda abrupta da temperatura ou a volta da hipertermia grande e todos os sinais que indicam o quê? O que o dengue faz? Ele faz com que o indivíduo perca líquido. Os vasos sanguíneos se abrem e derrama líquido para fora do vaso. E com isso o indivíduo desidrata. Essa desidratação, esse mecanismo que se chama de efusão de plasma, não for corrigido, ele evoluirá para o choque hipovolêmico, a perda aguda de volemia, de sangue correndo. O sangue é o plasma e as células, os elementos figurados. Perde água, desidrata, isso vai comprometer órgãos vitais, cérebro, rim, pulmão, coração, etc. Então isto é que é o grande terror da dengue. Se esse alerta for feito, o indivíduo com dengue for avaliado e os sinais de risco e de alerta forem avaliados e corrigidos se necessário, a mortalidade na dengue é zero, é praticamente zero, não é? Então, isso também é um problema que tem que ser planejado, se tem que planejar. Por exemplo, numa epidemia há alguns anos, no Rio de Janeiro e em Manaus, né? O Rio de Janeiro com 17 hospitais, 17 UTIs públicas e Manaus com 1, 2 UTIs, em Manaus houve menos mortalidade relativa de casos e absoluta do que no Rio de Janeiro. Por quê? Porque lá eles se prepararam e desenharam adequadamente para enfrentar a epidemia. No sábado, o Hospital Universitário São Francisco, em Bragança Paulista, irá inaugurar a nova UTI da unidade. A cerimônia contará com a inauguração e a bênção da nova unidade de terapia intensiva do Hospital Universitário São Francisco de Assis, o HUSF, na Avenida São Francisco, número 260, na cidade universitária. O evento está marcado para o sábado, às 10 da manhã. O nível do sistema Cantareira tem subido cada vez mais com as últimas chuvas, mas ainda desperta preocupação. Nesta quarta-feira, o nível passou de 10,7% para 10,8%, segundo o boletim diário divulgado pela Sabesp. Na terça, o conjunto de represas atingiu o mesmo nível do segundo volume morto, mas o ritmo de alta desta semana vem sendo menor que o da semana passada. A chuva tipicamente alta para fevereiro, 39,5% acima da média histórica para todo mês, mais o aumento da vazão dos rios que desaguam nos reservatórios estão beneficiando o sistema. A menor captação de água nas represas e a redução de pressão na rede em São Paulo também contribuem para a alta. O patamar de terça-feira corresponde a 105 bilhões de litros, mesma quantidade de água da segunda reserva técnica que começou a ser contabilizada no dia 24 de outubro do ano passado. Apesar disso, o conjunto de represas que abastece 6,2 milhões de pessoas na Grande São Paulo ainda não recuperou o primeiro volume morto, que corresponde a 18,5% da capacidade. Isso só vai acontecer quando o sistema chegar a 29,2%. O sistema começou o mês em 5% e teve em fevereiro o mês mais chuvoso e com mais elevações desde o começo da crise em janeiro de 2014. A alta desta quarta-feira foi a 22ª de fevereiro e a 20ª consecutiva, mas a situação ainda é crítica. A estação chuvosa está terminando e as represas têm que acumular água para enfrentar os meses mais secos. O governador disse que não há previsão de rodízio, mas a possibilidade ainda não está descartada por completo. Os demais sistemas que abastecem a Grande São Paulo, apenas o Alto Cotia caiu, de 36,7% para 36,4%. O Alto Tietê permaneceu estável e os demais tiveram alta. E continua sendo importante economizar água. Confira algumas dicas. Não tome banhos demorados. 5 minutos são suficientes. Lembre-se, 1 minuto de chuveiro ligado gasta cerca de 15 litros de água.
Desligue o chuveiro na hora de se ensaboar e de passar o shampoo e religue-o na hora do enxágue. Evite brincadeiras com água. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Evite usar copos descartáveis, mesmo os recicláveis. Feche a torneira enquanto ensaboar as louças e talheres. Use a máquina de lavar roupas na capacidade máxima. Não jogue óleo de fritura pelo ralo da pia. Pode entupir o encanamento da residência e polui os rios, dificultando o tratamento da água. Não deixe que ocorram vazamentos em encanamentos dentro da residência. Entre em contato com a Sabesp assim que verificar vazamentos de água na rede externa. Use a descarga do vaso sanitário o necessário e mantenha sempre a válvula regulada. Reutilize a água sempre que possível. Utilize regador para molhar as plantas e não mangueira. Use vassoura para varrer o chão e não a água da mangueira. Lave o carro com balde e não com mangueira. Capte a água da chuva com baldes e a use para lavar carros, quintais e regar plantas. Trate a água de piscinas para não precisar trocar com frequência. A seguir no AN, prazo final para pagar o IPTU em Bragança Paulista com desconto está terminando. E mais, no final de semana acontece mais uma edição do Mega Plantio de Árvores. Voltamos já já.